Os áudios divulgados entre a cúpula do PMDB do Senado e Sérgio Machado, aquele ex-presidente da Transpetro, repercutiram entre os delatores da Lava Jato. O ex-senador Delcídio do Amaral, que foi líder do governo no Senado, líder do PT no Senado, contou numa entrevista exclusiva à repórter Andréa Sadi detalhes da relação entre Sérgio Machado e Renan Calheiros. Delcídio diz que foi por causa de Renan que sua cassação foi acelerada, depois que os senadores descobriram que ele tinha concordado com uma delação premiada. Nessa entrevista, a repórter Andréa Sadi, Delcídio disse que Sérgio Machado tinha uma relação fidelizada com Renan e que eles formavam o que ele chamou de um esquemão. Vamos a Brasília, então. Eu vou falar ao vivo com a Andréa Sadi. Andréia, bom, tantos anos convivendo no Senado, dá para imaginar que Delcídio saiba muitas coisas, né? O que mais ele falou sobre essa relação entre Renan Calheiros e Sérgio Machado? Boa tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, Leilane, apesar de Delcídio, como você disse, atribuir a Renan Calheiros, é importante a gente contextualizar isso, ele atribui a Renan Calheiros essa cassação acelerada dele antes do processo de impeachment, exatamente quando os parlamentares descobriram que ele estava em negociação para fazer a delação premiada. O Delcídio do Amaral é um dos personagens mais importantes do Congresso, foi líder do governo da presidente Dilma, tinha livre acesso a todos os partidos, a todos os parlamentares, inclusive ao presidente do Senado, o presidente Renan Calheiros. E é exatamente sobre isso que ele fala comigo, eu faço essas perguntas em relação à relação de Sérgio Machado com Renan Calheiros. Então, eu pedi para ele detalhar se ele se lembrava de encontros de Sérgio Machado, tanto na residência oficial do Senado, quanto na presidência do Senado, e também como funcionaria o que ele chamou, como você disse, de esquemão entre Sérgio Machado e Renan Calheiros. O que ele disse sobre os encontros de Renan com Sérgio Machado na residência oficial? Delcídio do Amaral diz que quando Sérgio Machado, várias vezes, ele diz que Sérgio Machado várias vezes frequentava a residência, a casa de Renan, e que quando ele chegava lá, Renan suspendia as reuniões com os parlamentares que estavam presentes para atender Sérgio Machado e que ele era, nas palavras de Delcídio, aspas, prioridade absoluta, fecha aspas, de Renan Calheiros. Segundo Delcídio, ele recebia Sérgio Machado numa sala que tinha perto da entrada da residência oficial para discutir, despachar rapidamente, depois ele ia embora. Nas palavras de Delcídio, Renan blindava Sérgio Machado, não dava a ele oportunidade ali de se integrar com os demais parlamentares que estavam presentes nessas reuniões frequentes. Aí eu perguntei aquilo que todo mundo quer saber, né, Leilane? O que eles discutiam nessas reuniões? Aí Delcídio disse o seguinte: todo mundo sabia, nas palavras dele, que eles discutiam as operações da Transpetro. Lembrando que a Transpetro é exatamente o órgão que o Sérgio Machado presidia por indicação de Renan Calheiros. Ficou lá por mais de 10 anos, mais de uma década. Aí eu perguntei como é que era esse esquemão, segundo Delcídio do Amaral. Ele disse o seguinte: nas palavras de Delcídio, Sérgio Machado era o homem de Renan na interlocução com as empresas, com os donos das empresas que tinham relação com a Transpetro, e depois disso, segundo o Delcídio do Amaral, o Renan Calheiros tinha operadores financeiros que faziam operações para ele e que distribuía também para a cúpula do PMDB do Senado. E quem eram esses integrantes da cúpula do PMDB do Senado? Exatamente esses personagens que estão vindo à tona nessas gravações entre Machado e Renan Calheiros, José Sarney, Romero Jucá. Delcídio do Amaral também cita esses personagens. Além de Sarney, Romero Jucá, que foi ministro do Planejamento até segunda-feira, ele também cita Edson Lobão e também cita o senador Waldir Raupp. Segundo Delcídio do Amaral, numa forma de manter a hegemonia de Renan no Senado, ele usava o Sérgio Machado exatamente para fazer essa distribuição para os demais integrantes da cúpula do Senado, da cúpula do PMDB do Senado, Leilane. Então, são esses detalhes que o senador Delcídio do Amaral, como a gente já falou aqui, já fez delação premiada, esses detalhes não estão na delação premiada, mas ele acabou me contando essas outras informações agora que vazaram esses áudios, essas gravações entre Renan, Machado e os demais integrantes da cúpula do PMDB no Senado. O que ele diz é isso, que havia um esquemão fidelizado, nas palavras dele, ele nunca viu uma relação de fidelidade assim entre uma indicação política e um parlamentar como Renan Calheiros. Ele diz o seguinte: olha, eles trabalharam direito, porque isso é muito difícil, eu trabalhei muito tempo no Congresso e nunca tinha visto uma relação assim. Ele disse que a relação de Sérgio Machado era
a prioridade era a Renan, mas como eu disse também, abastecia os demais integrantes da cúpula do PMDB, segundo Deocídio do Amaral. Leilane. Andréia, é impressionante o que participar, ouvir, ter conhecimento de tudo isso. E uma coisa é certa, como você disse, está vindo à tona aí uma série de fatos, uma série de personagens, uma série de ações que estão mostrando de que maneira são feitos os bastidores da política, né? É assustador, é ruim de saber, mas a gente agora está tendo conhecimento de coisas que a gente jamais saberia. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Queria falar sobre o presidente em exercício, Michel Temer. Ele e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e que é presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, eles conversaram ontem aí em Brasília, e eu sei que você conversou com o ministro Gilmar. Queria saber o que ele falou sobre esse encontro com o presidente em exercício, Temer. Pois é, Leilane, eu conversei com o ministro Gilmar, ele me disse que ele tinha já pedido uma agenda para o presidente em exercício para discutir, para tratar de orçamento para a Justiça Eleitoral. Ele disse que ele foi reforçar um pedido de um orçamento, de uma verba para realizar as eleições municipais que acontecem agora em outubro, no valor de 250 milhões de reais. Segundo o Gilmar Mendes, o objetivo deles é construir 90 mil urnas. Ele quer recompor o orçamento do TSE. Ele já tinha conversado sobre esse assunto com então o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e agora foi reforçar esse pedido. Ele disse, como eu disse, que já tinha pedido essa agenda a Temer, mas Temer ontem voltou só para Brasília, depois de uma temporada em São Paulo, por conta do feriado, chegou aqui, antecipou e chamou o Gilmar ali, teve uma brecha na agenda, segundo o ministro Gilmar, e o recebeu para conversar sobre isso. Aí eu perguntei, Leilane, para o ministro Gilmar, se eles discutiram aquela ação no TSE que trata da cassação da chapa Dilma Temer. Como você disse, Gilmar Mendes é o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Mas Gilmar Mendes me disse que não, que eles não discutiram esse assunto, que o presidente em exercício está acompanhando esse assunto pelos seus advogados e sabe que essa questão ainda não está madura, ainda está na fase de perícias. Enfim, negou que eles tenham tratado sobre esse assunto. Disse que ele estava lá por conta de uma causa nobre, que é exatamente essa, o orçamento, Leilane, para as eleições de outubro. É que a gente sabe que não tem dinheiro para essa eleição, né? Vamos ver se vai surgir, como é que vai ser essa eleição municipal do fim do ano. Andréia, obrigada.